a estética visual, ela tem uma variação de identidade visual, né, cores, layout, formas e padrões na comunicação empresa. Eu vou explicar sobre isso. Mas eu estou fazendo um curso de Educação Física e Arte, né? Acabei de falar agora que é um curso que você vai atuar em alguns lugares, né? Como escola, né? Ou empresas diferentes, academias, né? Esportiva, né? Clubes de time, né? Pode ser futebol, basquete, outra modalidade esportiva. E eu preciso entender que essa disciplina ela é muito ampla e tem também a dificuldade de como atuar nela. Por quê? Pense num projeto de uma Olimpíada, né? Que eu vou fazer todo esse procedimento, que é a parte visual, né, daquela Olimpíada. Eu vou utilizar as cores, os layouts, as formas e os padrões para poder divulgar aquela Olimpíada, não é? Pense no momento que você tem que fazer aquela preparação, né, para que as pessoas possam visualizar a informação daquela Olimpíada, né? Como assim? Que eu quero dizer, né? Tem as Olimpíadas Paralímpicas, que as pessoas ficam sentadas, né? As pessoas ficam sentadas na Olimpíada Paralímpica. Por quê? Eles são, né? Têm a deficiência física. Então, eu vou fazer o quê? Um slogan explicando sobre a Paralimpíada. Ela é diferente de uma Olimpíada, né? De pessoas que não têm uma deficiência. Então, quando a gente assiste, né? Quem assiste esporte, consegue perceber que quando os atletas vão entrar nas quadras, né? Para fazer a competição, eles não entram num local todo branco, como eu estou aqui, a parede, né, toda branca, ele não entra assim. Você vê todos aqueles painéis, né, cartazes, né, todas aquelas cores, indicando aquele esporte que vai praticar ali, que são diferentes também. Né? Observe como é a quadra das atletas de ginástica rítmica, né, que é aquelas que utilizam a bola, né, a que utiliza a fita, né, ela faz eu já já pratiquei esse esporte, eu sei como é. Eu estou falando, né, ao redor daquele local que ela está praticando aquele esporte. Observe que é todo colorido, tem cartazes, alguns têm cores diferentes, outros têm a mesma cor, mas todo o procedimento de fazer isso não é uma tarefa assim fácil, né? Tem uma equipe também trabalhando, fazendo. Mas eu estou pedindo que você venha refletir o que é fazer um projeto como esse, não é? Aí tem os cartazes para as pessoas que vão assistir, né? O público que vai assistir os atletas participando, Então eles vão precisar, né, de cartaz de orientação dizendo que naquele local está fazendo os esportes, né? Aí tem um cartaz que tem todo aquelas figuras indicando que é um esporte de vôlei, se é vôlei de praia, se é vôlei de quadra, se é ginástica, como eu falei, se é ginástica artística, não é? Ele vai indicando aquele cartaz e que esporte vai ter naquela quadra, né? Então, toda aquela decoração, eu vou falar assim, que você vê, ela faz parte dessa disciplina estética, né, visual. É o que eu estou vendo. Tanto que a estética visual, ela tem esse objetivo de mostrar, através daquela foto, daquele design, que você se interesse em assistir e participar daquilo ali, né? Tanto é o público que vai assistir, torcedores, né? A torcida, aquele pessoal todo que vai assistir, né? Aquele grupo de pessoas que às vezes viajam até para ir assistir. Né? No caso das copas mesmo, que a copa não é trabalhar na cozinha não, pessoal, a copa eu estou falando de futebol, né? Observe também, né? Aí tem os mascotes nas Olimpíadas, essa área é para isso, você vai entender por que escolheu aquela figura, aquele personagem naquela Olimpíada, tá? Então muita gente me perguntou como é que eu vou desenvolver essa disciplina estética visual. Aí sai um pouquinho da Olimpíada,
da Copa e do PAN, porque o PAN é aquela Olimpíada local, né? Por exemplo, não, ela é mais assim da localidade de continente, tá? Porque me fugiu aqui da mente a palavra, dos continentes. Né? O PAN ele faz aquele campeonato esportivo, que é uma Olimpíada só com os países daquele continente. Né? Não sei se vocês já assistiram. Eu costumo assistir, por isso que eu estou falando, eu tenho que estar sempre assistindo para ver. Não é? Aí tem também os campeonatos, né, de futebol locais, daquele país, do estado, ou daquela cidade, ou então, né, que são feitos também. Ele também tem a estética visual, preciso desse projeto, tem que ter, né, senão você não vai assistir, você não sente vontade de assistir, né, então precisa isso para atrair as pessoas em assistir, participar junto com aqueles atletas, ele não participar dos campeonatos sozinho. Ele precisa, a gente precisa saber onde a gente está, quem está assistindo, o que está se fazendo ali. Então utiliza tudo isso, cores, layout, formas e padrões. Aí vem os cartazes, folhetos, banners, né? E também entra a tecnologia, que é a parte da mídia de celular, né? Você consegue visualizar, assistir, que entra também, para atraindo você para assistir aquele campeonato, ou Olimpíada, ou uma Copa. Aí tem um PAN também, como eu falei, e agora você vai se direcionar agora na escola, né? Os jogos escolares. Eu preciso da estética visual, é o mesmo projeto, né? É como se fosse o mesmo. Ele só reduz um pouquinho, porque é só entre alunos, você não precisa ter aquela despesa demais, né? Você vai fazer o cartaz, por exemplo, indicando que vai ter naquele semestre, né? Que é os meses, né? Que eles vão fazendo os jogos. É o mesmo procedimento. Aí eu estou pedindo que você consiga refletir, colocar em sua cabeça assim, imaginar isso aí. Como é que se faz isso aí? Né? As cores, que desenho eu vou botar, que personagem eu vou botar, né? Que mascote eu vou botar nesse jogo escolar, como vai ser esse procedimento. Então, é essa função que nessa disciplina você vai entender sobre isso, que é o que tem que se falar. Porque quando você liga um pouquinho o computador, você não tem essa informação, né? Assim como eu estou falando aqui. Tanto que eu encontrei como empresa. Aí eu estou falando dentro do curso de educação física, né? Que fala de esporte, né? Atividades físicas, tudo isso. Como é que eu vou incluir essa estética visual, tá? Porque se eu falar aqui só de empresa, vai entrar empresa de todo tipo, né? E eu estou falando de esporte, estou falando da área de educação física, tá? De atleta, como atua essa parte dessa estética visual dentro do esporte e do curso de educação física. E na escola também é utilizado, tá bom? Então, se você faz um cartaz avisando que vai ter um campeonato, um torneio, como eu já estou reduzindo, né, o projeto, né? Foi de uma Olimpíada até um jogo escolar. É o mesmo? É. Então eu vou fazer um cartaz, até manual mesmo na mão. Eu peguei uma tinta, sempre que for utilizar qualquer atividade de tinta, junto com os alunos, até para você ver, sempre à base de água. Porque tem pessoas que têm reação alérgica, né? A parte mesmo de tinta, assim, que você pega manualmente. Sempre tem que tomar cuidado sobre isso. Era para eu falar isso sempre no vídeo, mas esse é que eu vou falar. Então, eu fiz aquele cartaz, pintei, fiz avisando que vai ter um projeto, né? Que vai ter, ou então fiz a impressão dele, né? Fui fazer o design dele, o layout, de como vai ser. Tá pronto, aí eu vou lá divulgar, falar para outras pessoas que é para participar. É também a estética visual, tá? Não tem diferença. Só que a Olimpíada é um projeto maior, a Copa é um projeto também maior, ele é mais amplo, atinge país do mundo inteiro, né? Atletas do mundo inteiro. E na escola é somente ali os estudantes, entendeu? Para entender mais ou menos como é a estética visual, ela é mais do que isso também, mas deu para entender como é, o que é que você vai estudar sobre isso. Há também uma resposta que ele fala que esse cartaz ele causou um impacto àquele espectador que está vendo. O espectador é o que assiste, né? Eu estou aqui, aí eu estou me assistindo, eu estou olhando para ele, né? Não é se meu cabelo está feio, não, viu, pessoal? É porque aquele cartaz, aquela informação tem que me chamar a atenção. Olha lá, aquela informação, vai ter a Olimpíada, vai ter o jogo escolar, eu vou participar.
entendeu? Ele tem que ter essa informação. E todo o contexto dele, que é o contexto, é tudo que está ali. O layout, a cor, a forma, o personagem que eu coloquei, a forma. A forma é assim, pessoal. Se o cartaz ele é oval, se ele é triangular, se ele é quadrado. Tudo isso vai entrar, né? Todos esses detalhes vai entrar. Então é isso que você precisa entender, que você vai aplicar isso, né? Dentro da escola ou não. Pode ter uma oportunidade de trabalhar na Olimpíada, nessa parte gráfica, então seu curso também faz parte dessa orientação. E tem uma resposta também que eu fui ler, precisa também ter uma harmonia de cores e forma. Nunca esqueça aí. Todo projeto que for fazer, para se visualizar, para ver, ele tem que entender de forma e cores, como eu acabei de falar. Os atletas do Brasil, Estados Unidos, é um exemplo, tá, pessoal? Ó, a roupa azul. Por que azul? Porque nas bandeiras tem azul, né? Na bandeira da pátria do país tem azul. Então eu escolhi azul. Tá entendendo como é? Então, nos meus cartazes, eu não vou dizer panfleto, mas nos cartazes, né? Que eu vou ali divulgar aquele projeto, eu vou utilizar essas cores. Você está entendendo como é que funciona esse curso? Então, é nesse sentido que você tem que trabalhar dentro da educação física, dentro do esporte, ok? A linguagem de artes visuais é outra também, ela está dentro dessa disciplina, né? Observe que eu estou falando de duas disciplinas no mesmo tempo. A linguagem de arte visual, ela tem o objeto de estudo dos elementos visuais. Quais são esses? O ponto, a linha, o plano, o volume, luz, cor, textura, especialidade e suas interações, que formam a linguagem visual. Esses são os elementos. Desculpa aqui a palavra, porque ela é um pouquinho grandezinha. O ponto, a linha. No caso aqui, como é que eu vou aplicar essa linguagem de arte no curso de educação física também? No caso da luz, eu vou explicar. Eu vou fazer uma cerimônia num clube de esporte, né? Eu tenho uma escola de esporte e ela está fazendo aniversário, né? Nos Estados Unidos faz muito isso. Quando a equipe de basquete está fazendo aniversário, eles procuram comemorar. Então ele faz todo esse projeto estético para você assistir. Mas o que é que você está falando de linguagem de arte visual e a luz? Aí está fazendo aniversário, né? Aí está fazendo aniversário. Aí eu peguei aqui um bolo, né? Para dar de exemplo, ou está fazendo aniversário, é uma cerimônia. Eu vou fazer todo esse projeto que eu acabei de falar das Olimpíadas. Só que é diferente, porque é uma cerimônia só daquele clube, daquela escola de esporte que eu estou falando. Então eu vou divulgar, vou avisar se é uma cerimônia que todo mundo vai participar. Se não é uma cerimônia que todo mundo vai participar, você só vai divulgar. Como hoje tem a internet que utiliza, parabéns, né? Avisa que você está fazendo aniversário, ele parabeniza através só de uma foto, né? Faz aquele design, com aquele desenho, aquele personagem, pede e divulga. Ou então a sua logomarca, que é a marca do time, né, que você tem. Vamos supor que eu tenho um time 3x3 de basquete. Aí eu estou fazendo aniversário, eu vou colocar os logos da minha marca da minha empresa, que é uma empresa ali, né, a escola de futebol, de criança carente ou não, que é uma escola que paga mesmo para todos fazerem o esporte. Então, aquele cartaz que você está fazendo é uma linguagem de arte visual. Eu preciso entender disso, que é quando a escola disser, não, está fazendo aniversário, você entende disso? Entendo, eu sei fazer. Eu estou entendendo o que você está falando. Aí vem a parte gráfica da impressão, que talvez não seja você. Mas o fazer, entender daquela cerimônia, do que vai ser feito ali naquele momento, o que vai se utilizar para poder fazer aquela cerimônia, é você que vai entender. Tá bom? Dentro do curso de educação física. Ok? Então, eu preciso também explicar que na parte corporal, essa disciplina também, ela faz parte. Eu estou, por exemplo, fazendo uma atividade que, inclusive eu fiz lá no banco, tá? Eu estou aqui
boca perdida porque eu esqueci o nome agora aqui da